boa noite a todas as pessoas aqui presentes. O meu nome é Natália Dutra, eu faço parte do coletivo Museologia com Pipoca, que é o coletivo que está oferecendo, né, promovendo essa série de 3 oficinas intituladas Luz, Câmbio e Memória. Esse projeto, né, essa série de 3 oficinas, foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc. É uma realização do Ministério de Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria do Estado de Cultura de Goiás. Quase que não foi. Então, Tá, um momento, deixa eu aceitar as pessoas. Então, hoje a gente tem, né, essa oficina, onde a gente vai conversar com a Maísa. A Maísa, ela é tecnóloga em edificações, é mestranda, né, no programa de memória... Calma, deixa eu ler aqui, que eu tô ficando nervosa. Só um momento. Ela é tecnóloga em construções de edifícios, arquiteta e urbanista, e mestranda em estudos culturais, memória e patrimônio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a história do cinema em Goiás, sobre a memória do cinema, sobre as trajetórias, né, da sétima arte em Goiás, tanto os edifícios quanto as produções, os eventos, né, que ocorrem nesse recorte, né, que a gente escolheu. E passo a palavra agora para a Maísa, para ela se apresentar melhor e começar a fala dela. Tá bom, obrigada. Desculpa ter te cortado do começo, é o nervosismo. Estou um pouquinho nervosa. Então, pessoal, boa noite para vocês. Como a Natália falou, né, eu faço mestrado no PROMEP, na UEG, e eu vim aqui mostrar um pouco sobre os cines em Goiânia, o surgimento deles, os edifícios, um pouquinho dessa história deles. Então, eu vou compartilhar a tela aqui da minha apresentação, só um minutinho. Agora eu acho que foi. Aí deu certo. Então, eu vou começar para a gente contextualizar como que os cinemas surgiram. Então, no mundo, a primeira exibição no cinema aconteceu através da criação dos irmãos Lumière em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895. Então, surgiu aí os cinemas. E no Brasil, a primeira sessão, ela teve início no Rio de Janeiro, em 1896. E 2 anos depois, né, desse surgimento, surgiram as primeiras filmagens de origem brasileira, também no Rio de Janeiro. E uns irmãos italianos, né, eles foram responsáveis pelo início dessa produção. Então, o nome deles é Afonso e Pascoal Segreto. Então, Afonso ele foi responsável pelo primeiro filme no Brasil, que chama Algumas Cenas de Bahia de Guanabara, e o Pascoal ele foi dono de vários teatros, né, ele era empresário no ramo de diversão, e foi o primeiro a fazer as projeções de filmes aqui. E em Goiás, a primeira projeção aconteceu em 1909, no Teatro São Joaquim, que antigamente ele era chamado de Cinema Goiano. Esse teatro, Cine Teatro, ele está localizado na antiga capital de Goiás, né, que antigamente chamava Vila Boa de Goiás, né, a Elisângela é da cidade de Goiás, né, Elisângela. Então, esse Cine Teatro, ele está localizado lá. Então, ele é um cine, assim, de uma arquitetura estilo colonial, né, eu acho bem interessante, assim, que ele combina com a paisagem do local, né, que é a cidade de Goiás. Quem conhece, assim, a cidade de Goiás é uma cidade, assim, muito interessante, né, assim, é uma gracinha, assim, as edificações, a paisagem em si, né, as ruas, as casas. Então tem esse estilo colonial, dessa época do período aí de 1800, 1700. Então esse Cine Teatro,
Ele está conservado, né, ainda bem, ele está muito bem preservado, e ele é tombado a nível federal e estadual. A nível estadual, ele foi tombado em 1978, e a nível federal, em 2001, quando a cidade de Goiás foi reconhecida como patrimônio mundial, né? Então, depois disso, depois de 1909, surgiram outros cinemas, como o Cinema Íris, na cidade de Goiás, Ideal, Progresso, e os filmes, nessa época, eles tinham duração de 10 a 20 minutos de duração, e eram, assim, a tipologia desses filmes era documentário mesmo, sobre acontecimentos da época. Então, era filmes, assim, mais realísticos, assim, voltados para a realidade, para os acontecimentos da época. Então, já em Goiânia, o primeiro cine, ele foi inaugurado no dia 13 de junho de 1936, e o nome dele é Cine Teatro Campinas, né, localizado no bairro de Campinas, na Avenida 24 de Outubro, e na época teve um concurso público para escolher o nome dele. Então, infelizmente, esse cinema, ele foi desconfigurado, o prédio dele. A gente pode observar aí um pouquinho das características do estilo Art Deco, que eu vou falar posteriormente. Então, atualmente, eu li em um site que o prédio abriga uma loja de eletrodomésticos, mas eu nem, assim, nem deu para encontrar, porque o prédio ele foi desconfigurado, né, e como os comércios mudaram bastante, ultimamente também, né, devido à pandemia e tudo mais, então eu não consegui encontrar o local exato dele, né, então pode ser que nem seja mais uma loja de eletrodoméstico, mas é na Avenida 24 de Outubro. E o primeiro cinema do centro de Goiânia surgiu um pouco mais tarde, em 1939, chamava Cine Popular. E aí, mais tarde, passou a se chamar Cine Santa Maria, localizado ali na Rua 24, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4. Né? E aí, essa imagem é a imagem mais atual, assim, dele. Não consegui encontrar uma imagem da época, né? Assim, esses cines de Goiânia foram difíceis de encontrar imagens deles. Muitos eu acho que perderam imagens, não tem mesmo, né? Assim, e olha que eu tenho o livro, né, de um dos pioneiros de fotografia de Goiânia, que é o Hélio de Oliveira, tem várias fotografias. Eu coloquei algumas aqui, das que eu encontrei nesse livro. Procurei também na biblioteca do IBGE, que tem muitas imagens antigas também. Procurei em vários lugares, assim, os de Goiânia, eu tive mais dificuldade de encontrar. Eu encontrei alguns do estado de Goiás, que eu vou mostrar posteriormente, assim, de outras cidades, Caldas Novas, encontrei um de Anápolis, Itumbiara. Então, de Goiânia eu encontrei poucos, assim. E esse prédio do Cine Santa Maria, depois ele passou a ser comercializado, a ser vendido. Né? Não sei como que está hoje. Então, dá para perceber que pela fotografia, que ele está, assim, um pouco degradado, assim, esse cine, ele funcionou um tempo com a tipologia de filmes eróticos depois, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. E aí o prédio dele, ele ficou assim, né? Assim, mas atualmente ele está assim, não sei se ele foi vendido. E aí, uma curiosidade interessante destacar, eu peguei de uma dissertação que chama O Americanismo no Cinema em Goiânia, no início da década de 50. Aí eu achei interessante, assim, as tipologias dos países que eram mostrados filmes nesses cinemas. Por exemplo, o Cine Santa Maria, que é o que eu acabei de falar, que é o pioneiro do centro de Goiânia, o segundo cinema de Goiânia, né, que primeiro foi o Cine Campinas. Então, a gente pode perceber aqui por essa tabela que eu consegui nessa dissertação, os filmes que ele apresentava. Né, assim, a maioria era americanos, dos Estados Unidos. Aí tinha um pouco aqui do Reino Unido, Espanha, México, e do Brasil, 2 filmes, né, isso na década de 50. E no Cine Campinas, nem tem aqui o Brasil, ou era só filmes estrangeiros. Né, assim, eu achei curioso isso. E aí, eu encontrei também nessa dissertação, falando um pouco sobre como que era a estrutura desse cinema, né, do Santa Maria. Aí, lá está até escrito assim, a pessoa que comentou isso, né? Quanto mais atrás se sentava, maior sofrimento. Parece
que, para a aquisição de cadeiras, o critério adotado foi o vale tudo, porque havia cadeiras de tábuas, de palhinhas, de pés lisos, pés retorcidos, ou seja, né, de árvores, assim, de troncos, encosto alto, encosto mais baixo, de todo jeito, enfim. Essas cadeiras eram soltas, independentes, sem ligação, que as prendessem umas às outras, e isso pode parecer um defeito, mas para nós foi um benefício. É que podíamos afastá-las caso na nossa frente se sentasse uma pessoa avantajada, e nos dias de chuva é que a coisa funcionava. As goteiras eram muitas, e estar dentro do cinema era quase o mesmo que estar do lado de fora. Cada qual procurava, então, arrastar sua cadeira para os lugares mais secos, e ninguém ouvia nada do filme, porque o barulhão do arrasta-pé não deixava, né? Então, assim, por essa citação, a gente percebe, assim, como que era a estrutura dos cinemas na época, né? Assim, como que funcionava, né? Assim, as cadeiras improvisadas, encosto, né? Assim, sem parâmetro de ergonometria, né? Entre as pessoas, era assim, bem tudo improvisado mesmo, assim, né? Achei curioso isso no Cine Santa Maria na época. E aqui, citando um pouco os outros cines, em Anápolis surgiu o Cine Bruno, em 1924, o Cine Áurea, em 1933, o Cine Teatro Imperial, em 1936, em Pirinópolis, o Cine Pirineus, em 1930, em Silvânia, o Cine Municipal, em Catalão, o Cine Real, Aparecida de Goiânia também, Porangatu, em Campinas, o Cine Goiás, Cine Tocantins, que antes ele era chamado de Cine Rio, Cine Avenida, Cine Eldorado e Cine Helena. E aqui nessas imagens, na primeira, deixa eu só tentar fazer um ajuste aqui para mim. Aí, isso. Aqui nessa primeira imagem mostra o Cine Goiás, que ele é localizado em Campinas. E aqui o Cine Eldorado. E aqui eu consegui essa foto aqui da Avenida Anhanguera, de 1964. Aqui não deu para conseguir pegar o restante do nome, mas era um cinema aqui, bem aqui nessa parte. Então, assim, nessa época, da década de 30 a 50, surgiram vários cinemas, assim, foi o boom desses cinemas, né, e são chamados cinemas de rua. Por quê? Porque o acesso deles é diretamente para a rua, né, a gente pode observar aqui, de todos eles. E aqui, outras imagens que eu encontrei, outra do Cine Goiás, em Campinas. Esse cine aqui é o Cine de Caldas Novas, Cine Itumbiara, Cine Teatro Real, em Catalão, outro Cine Itumbiara. Maísa? Oi. Só para, assim, enriquecer mais, assim, estou gostando muito da sua apresentação, e uma coisa que eu estou observando, as fachadas, as platibandas, eles têm essa leitura de platibanda, né? Que era o teatro daqui da cidade de Goiás, tinha essa leitura moderna de platibanda, elementos verticais, elementos, vamos dizer, ecléticos, né? Esse elemento meio que moderno, né? Enfim, uma pena, porque ele refletia uma época na história. Muito legal, gostei desse panorama, você trazer essa discussão e mostrar que a arquitetura era muito representativa de um período moderno, né? Não que foi feito aqui na cidade de Goiás, recentemente, de retorná-lo para uma arquitetura que nunca existiu, que era aquela leitura colonial. Legal, gostei, está me chamando a atenção. Obrigada pela sua participação. Desculpa eu ter te parar. Desculpa sim, porque eu não, porque vai passando, e aí depois depois de retornar essa sua fala nesse slide, eu achei que interromper e dar essa ênfase, eu achei legal. Não, tranquilo. Pessoal, quem quiser participar, interromper, tá? Fica à vontade. Todos vocês, tranquilo mesmo. Nossa, ótima observação, Edneia. Porque eu não sei como é que vai levar a discussão, mas é porque na cidade de Goiás, recentemente, o prédio passou por uma transformação, né? Ou seja, uma grande reforma, que teve uma demolição do prédio e uma releitura
de uma leitura que nunca ele existiu. É isso que a gente precisa... E é um evento que eu vi de museologia, né? Na parte... Então, assim, você fala de memória, você fala... E nós passamos por isso aqui na cidade de Goiás, que foi uma negação, né? Entre aspas, tá? Há uma discussão muito grande no meio acadêmico, na arquitetura, quando se faz a demolição do prédio, e aí você me traz, aí isso me chamou a atenção, você me traz vários exemplos de cinemas da mesma, né, depois, né, da década de 30, e que tinha essa arquitetura, em que poderia ter sido valorizada aqui também, né? Mas tranquilo. Mas é só uma chamada, tá? E desculpa, não foi a intenção de interromper, mas mostrar essa observação que eu não tinha. Obrigada, sim. Entendi. Não, foi ótimo você acrescentar, porque como seria muita coisa se eu focasse em cada um, então não daria para me focar assim, especificamente assim, em todos, né? É muito bom saber, assim, então o teatro da cidade de Goiás, ele foi preservado, mas ele foi modificado, então, o edifício, né? Muito interessante, então, isso. Eu nem sabia disso, assim, foi muito interessante, assim, a sua participação. Na nossa sala tem uma menina, acho que é a Ana Cristina, que vai falar um pouco sobre o teatro. Uhum. E o teatro, ele passa, últimas obras do PAC, ele passa por uma reestruturação, vamos pensar assim. Mas, na verdade, ele vinha como uma requalificação e, na verdade, ele veio mesmo, ele foi demolido e reconstruído numa arquitetura em que a justificativa é que uma justificativa do projeto é uma harmonia, né, para se trazer uma harmonia no conjunto. Mas aí fica a discussão. Qual a questão histórica, né? O falso histórico, ele se transforma numa arquitetura entre aspas, né? Numa leitura de vãos coloniais, você vê eles usam madeira, enfim. Mas ele nunca foi assim. Ele era o que você está mostrando aí. Ele era uma arquitetura bruta, uma arquitetura pesada, que é a que conta a história do cinema nessa década no estado de Goiás. Você está contando isso. Então, eu achei interessante porque me fez lembrar muito, por exemplo, essa arquitetura desse prédio bem no meio aqui, olha, ele é muito parecido, todos são de platibanda, tá vendo? Sim. Todos são de marquises, todos utilizam marquises, olha. E Goiás era uma marquise também. Então, esse do canto direito abaixo tinha até essas janelas assim. Ele era assim. Bom, enfim, era uma arquitetura de história da época, né? Era uma leitura da época. Mas interessante, estou gostando. Entendi. Eu não encontrei uma imagem dele antiga, né? Que seria mais interessante ainda, que aí a gente iria ver, assim, bem perceptível, assim, essa mudança. Não, mas eu acho que a proposta sua é mostrar a construção dessa memória, não da arquitetura, a construção da memória, eu acho que está legal. Eu só fiz só essa chamada porque é uma coisa que me chama muita atenção na arquitetura atual. Por que arquitetura? Por que escolher uma arquitetura para o Teatro João Francisco? O teatro daqui, né? O João Francisco, estou fazendo minha pesquisa. O teatro daqui da cidade de Goiás, e nunca ele ter sido aquela feição que hoje ele é. Ele é essa daí que você está mostrando. Entendi. Mas legal, desculpa, mas vamos à frente. Nossa, interessante, bom saber. É que eu percebi isso mesmo, assim, que é o estilo da época, né, que eles tinham, assim, meio que um pouco dos traços, assim, do estilo Art Deco, que eu vou explicar depois. E aí, eles eram bem parecidos, assim, dá pra gente perceber, assim, entre eles. Eu vou mostrar aqui outras imagens. Ótimo. Aqui, por exemplo, esse aqui,
em Anápolis, que é o Cine Teatro Imperial. Né, nessa primeira imagem, nessa outra, o Cine de Goianésia, esse aqui de Ipameri, se eu não me engano, ele foi, assim, conservado dessa forma. E aqui o último, o Cine de Formosa. E então, e aí voltando para Goiânia, né, que só mostrar assim, algumas imagens de alguns, que eu achei curioso, assim, de alguns do estado de Goiás, e aí voltando para Goiânia. E aí, em 1942, foi construído o Cine Teatro Goiânia, né, que é o que hoje conhecemos como Teatro Goiânia, localizado ali na Avenida Tocantins, com a Rua 23 e Avenida Anhanguera. Isso. Então, e na época também, né, surgiram outros cines, o Cine Capri, Cine Casablanca, Cine Frida, Cine Presidente e o Cine Ouro, construído em 1970, na Rua 3, na Galeria Ouro. E, nossa, surgiram vários cines nessa época, sabe, dessa tipologia, assim, né, esses cines de rua. Cine Regina, no setor Vila Nova, setor dos funcionários também, setor Pedro Lodovico, e um cine que chamava Cine Teatro de Emergência, ele durou apenas 4 anos, devido à ditadura militar, né, então, não vou entrar muito nessa questão, mas teve também essa questão na época, né, e aí teve a repreensão na área das artes, do cinema, né, e tudo mais, então, esse cine, teatro de emergência, ele ficou só em 4 anos em funcionamento, os outros ficaram mais tempo. E também teve outro cinema no setor oeste. E aqui, voltando para o Cine Teatro Goiânia, aqui nessas imagens podemos perceber aqui a construção dele, né, na época, então, ele teve essa proposta de ser construído no estilo Art Deco, que era, assim, um estilo considerado moderno pela época, né, na década de 30 a 50, esse estilo, ele dispersou em vários países da América, da Europa, né, então, assim, só para a gente contextualizar, assim, explicando rapidamente o que foi o estilo Art Deco, então, esse estilo, ele dispersou, né, por esses países, principalmente na década de 30, iniciando na década de 30, assim, vou falar em relação à arquitetura, tá, gente, porque o Art Deco, ele foi empregado em mobiliários, na área das artes, né, até dentro da própria área do cinema também, em diversas áreas, né, então, dentre essas áreas, na área da arquitetura. Então, esse estilo, na época, né, do governo de Getúlio Vargas, aqui no Brasil, nesse período, era um estilo, assim, que demonstrava progresso e modernidade, que era o lema do governo de Getúlio Vargas na época, né, então, assim, demonstrava o desenvolvimento proposto pelo governo dele, né, porque ele tinha tentativa meio que de igualar, assim, o país aos Estados Unidos, aos países da Europa e tudo mais, então, esse estilo ele foi bastante propagado aqui nessa época. E, assim, quais as características desse estilo Art Deco nos prédios? Né? Então, assim, primeiramente, a valorização da fachada. Esses prédios Art Deco, eles, se a gente observar, eles têm as fachadas livres, eles não são grudados, assim, um no outro. Igual o teatro aqui em Goiânia, ele é todo livre, então, para ter essa valorização, assim, do prédio, sabe, como um todo, assim, na fachada dele. Então, a volumetria também, vários volumes geométricos, vários relevos, né, assim, volumes aqui nessa parte de cima, aqui mesmo, do Teatro Goiânia, esses relevos, frisos, escalonamentos, assim, esses detalhes, essa relevância, assim, dos volumes, né, esse jogo de volumes, né, assim, e essa demonstração dessas figuras geométricas também, o uso de platibanda, que no caso a gente pode observar aqui nesses, tá vendo? Para esconder o telhado, né? Que era o que era mais moderno na época, porque na época tinha aquelas edificações do estilo colonial que tinha aqueles telhados aparentes, né? E tal. Então, assim, esse estilo veio para, como se diz, para quebrar um pouco essa questão. E aqui também o uso de cores, de contraste de cores, esses edifícios tinha, que não dá para ver, porque é imagem antiga, né, preto e branco, mas na imagem atual do Teatro Goiânia, essa aqui que eu tirei o ano passado,
Tá vendo? Dá para ver esse contraste de cores, né? O uso de duas cores, o contraste aqui no nome dele, para chamar a atenção. Então, ele tem todas essas características. E, assim, eu acho o Teatro Goiânia um dos mais característicos do Art Deco em Goiânia. Porque ele tem a maioria das características Art Deco mesmo. Até essa questão do volume dele, que dá essa impressão de tipo um navio chegando, o Art Deco também tinha isso, que chama streamline, esse tipo de característica, né? Que representa o volume associado à aerodinâmica dos navios. Então, o Teatro Goiânia, assim, eu sempre tive essa impressão, assim, nossa, parece alguma coisa, assim, chegando, assim, o volume dele. É bem diferente, assim. Então, ele foi projetado por 2 arquitetos brasileiros, mas um deles, ele fez especialização fora, né, na Bélgica. Então, isso também associa também esse estilo dele, né? Esse arquiteto estudou fora e tal, e viu esse estilo lá fora e tudo mais, e trouxe também para o Brasil. E aí veio uma polêmica em 1949, que ele começou a ter umas condições precárias no prédio. Né, e aí até circulou a notícia na época que ele iria ser vendido, e aí houve protestos contra o ato de venda, e a edificação continuou sendo do Estado. Aqui mais imagens dele. E ele é tombado, né, ele é preservado pelas leis do Estado de Goiás, se eu não me engano, de 1981, 82, e a lei federal do IPHAN, em 2003. Então, nossa, eu acho interessante, assim, que ele tá, assim, preservado, né, apesar que tem alguns problemas, assim, na edificação, mas, assim, conservou, sabe, assim, o estilo dele, ele não foi modificado. E o declínio dos cinemas na década de 70. E aí, novamente, o Cine Teatro Goiânia, ele entra em decadência, em abandono, ele começa a ter problemas novamente na sua edificação, nas suas instalações, começa a ter vários problemas, rachadura nas paredes, encanamento, até lá dentro mesmo, nas cortinas, nas poltronas, os carpetes também, equipamentos estragados, incluindo os camarins, banheiros, né, diversos, assim, problemas começam a acontecer nele. E aí, no início de 1976, ele foi fechado para uma reforma e foi reinaugurado em 1978. E aí, outra questão que veio como agravante também, assim, e atingiu os cinemas de modo geral, foi o surgimento da televisão e do DVD. Né? Então, centenas de cinemas encerraram suas atividades desde então, já que a TV, ela passou a proporcionar aos brasileiros um entretenimento mais barato, né? Então, cada um assistia ali no conforto de suas casas, e aí essa situação agravou mais ainda quando surgiu o videocassete, que aí ele começou a ser mais popular, assim, nos anos 70, né, depois dos anos 70, então começou a ter esse declínio dos cinemas. E aí tem até uma polêmica também que eu vi, em 1976, que aí saiu uma notícia, né, com a manchete: Goiânia precisa melhorar a programação cinematográfica. E aí, no texto, dizia o seguinte: apesar do esforço que se faz no Cine Rio, que era um cine localizado em Campinas, Goiânia deixa muito a desejar em matéria de programação cinematográfica. Nem a cidade tem um número suficiente de cinemas, nem a programação segue uma linha de diversificação, impedindo, dessa forma, uma opção consciente do espectador. E, além do mais, há uma preocupação em melhor nível dos espetáculos. Nem sempre as salas de exibição oferecem condições básicas para uma projeção eficiente. Então, além desse problema do surgimento da televisão, do videocassete, alguns com problemas em edificações, como eu citei aqui o Teatro Goiânia, ainda tinha essa questão, que não houve mais, assim, inovação em relação às programações e tudo mais, então, teve essa polêmica na época, né? E agora eu vou falar, assim, rapidamente sobre os cineclubes. Cineclubes, o que são cineclubes? Eles são centros de estudos, de divulgação de arte cinematográfica, onde tem também cursos teóricos e práticos, seminários, projeções, debates. Então, esses cineclubes, eles vêm oferecendo às novas gerações subsídios para avaliação mais aprofundada dos filmes, né? Então, são esses grupos. E começaram a surgir em 1917, no Rio de Janeiro. E aí, em 1981, surgiu o CONCINE, que é o Conselho Nacional de Cinema, ligado ao Ministério de Educação e Cultura, que aí ele fez uma resolução que regulamentou as normas para se criar e proteger uma entidade dos cineclubes. Em Goiânia, o primeiro cineclube surgiu em 1970,
chamado Cineclube Antônio das Mortes, e surgiram outros também, em 1984, 1983, associado à Escola Técnica Federal de Goiás, né? E aí os cineclubes, eles também passaram a enfrentar diversos problemas, como a falta de salas de exibição para eles, né? E só citar também alguns festivais, os mais, assim, conhecidos. O primeiro, em 1966, que aconteceu no Teatro Goiânia, que foi palco do primeiro Bienal Centro do Cinema Brasileiro. Em 1999, que aí teve início ao FICA, né, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece no Cine Teatro São Joaquim, cidade de Goiás. Em 2000, Goiânia Mostra Curtas. Em 2005, teve o primeiro Fest Cine em Goiânia, teve a primeira e a segunda edição depois. E agora, voltando em relação ao declínio dos cinemas. E aí, na década de 1980, começaram a surgir novos espaços de lazer em Goiânia. Por exemplo, o Shopping Flamboyant, né, ele foi inaugurado nessa época. Então, com essa nova opção de lazer, foram surgindo outras também, né, então o centro de Goiânia ele começa a entrar em decadência, né, que a gente começou a perceber, assim, que o centro de Goiânia ele tem esse problema, assim, no final de semana, um esvaziamento, à noite, né, então, assim, o pessoal começou a sair mais do centro como um espaço de lazer, né, então o centro se tornou-se mais um bairro, assim, mais funcional, Centro Campinas também, né, um bairro comercial, digamos assim. Então, os prédios dos cinemas, muitos foram transformados em igrejas evangélicas, em supermercados, em lojas de tecido, em concessionárias de automóveis, ou simplesmente passaram a apresentar alguns espetáculos de teatro, como o Teatro Goiânia. Né? Então, eu citei aqui alguns destinos de alguns cinemas, como, por exemplo, o cinema Cine Regina, no Vila Nova, ele se transformou em supermercado, o Fátima, no setor dos funcionários, uma empresa de transporte coletivo. Então, assim, foram diminuindo bastante, sabe, esses cinemas, né? O Cinema Helena tornou-se uma loja de utensílios domésticos, Cinema Rio, uma igreja evangélica, Cine Goiás, loja de tecidos, o Cine Campinas, que foi o primeiro, né, o pioneiro cine da cidade de Goiânia, ele se transformou em uma loja de eletrodoméstico, e Cine Avenida, em um clube, o Cine Eldorado também em loja, Cine Presidente em restaurante, Casa Blanca em igreja evangélica, o Royal em loja de material de construção, o Frida no setor central, vou colocar um destaque aqui nele, não sei se alguém lembra de um incêndio que aconteceu em 2010, na loja Big Lar, na Avenida Goiás. Então, esse edifício que sofreu esse incêndio, ele abrigava o antigo Cine Frida, né? Então, infelizmente, assim, teve essa perca, né? Ele foi desconfigurado depois também, e teve também ainda esse incêndio. Então, assim, muitos cines em Goiânia, eles não foram conservados, né? Foram todos, assim, modificados, transformados em lojas. Então, começou a ter esse declínio dos cinemas nessa época, principalmente após os anos 80. E aí, o Cine Popular, que foi o primeiro do centro de Goiânia, que depois passou a chamar Cine Maria, ele permaneceu por um tempo ativo, com exibição de filmes eróticos, e aí, em 2016, o prédio começou a ser disponível para venda. Né? Então, nos anos 2000, também aconteceu a mesma coisa com o Cine Astor, que foi um cine aberto nos anos de 1970 e no começo de 1980, e ele foi aberto já com essa característica, né, de exibição de filmes eróticos, e também teve o primeiro cine drive-in, o Canoeiro, no Santa Genoveva. Ele surgiu em 1970, esse cine, e aí ele exibia filmes para o público dentro dos carros. Eu achei tão interessante isso. Então, o espaço, ele foi, né, um grande atrativo para a capital. E hoje, esse local, ele é da Guarda Civil Metropolitana, e tem, né, assim, não passei lá ultimamente, mas até então, em 2020, tinha essa estrutura lá ainda, dessa forma, sabe, assim, abandonada, e esses vestígios do cine estão guardados em uma sala. Né? Eu fiquei pensando, por que não poderia levar isso para algum museu, né, o Museu Zoroastro,
não sei, algum museu, né, assim, fica guardado essa estrutura desse cinema. E aí fica essa estrutura, assim, exposta, né, assim, sem preservação nenhuma, né, e foi um lugar bastante importante na época. E aí, em 1989, surgiu o Cine Cultura, que ele está localizado no prédio do Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica, e aí ele se firmou como principal espaço de exibição de filmes não comerciais, né, e aí ele é administrado pela Secult, pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, então ele tem um valor mais acessível, e surgiu também, nessa época, o Cine Hits, criado em 1990, localizado na Rua 8, no centro. Então, ele foi o único sobrevivente dessa tipologia de cinemas de rua. É o único cinema comercial de rua e permanece vivo na cidade. Assim, agora não, porque está em pandemia, né, em época de pandemia, mas então, assim, ele foi um cine sobrevivente, assim, dessa tipologia, só ele e o Cine Cultura, né, e ele também sempre, assim, teve um valor bem mais acessível em relação aos outros cinemas. E aí teve a era dos multiplex, que são cinemas dentro dos shoppings, né? Eu nem sabia disso, a Lumière é uma empresa goiana, sede em Goiânia, ela surgiu em 1995, e aí surgiu primeiramente dentro do Shopping Bougainville, depois Araguaia Shopping, Banana Shopping, Portal Sul. Temos também Multicine, que ele também é uma empresa de Goiânia, com o cinema no Shopping Cidade Jardim, Kinoplex, que é o antigo cinema Severiano Ribeiro, é uma empresa carioca, e tem ele no Goiânia Shopping, Cinemark, dos Estados Unidos, eu sou sede no Brasil, ela surgiu em 1997, e tem ele no Shopping Flamboyant, Cineflix, no Aparecida Shopping, Cinépolis, Shopping Cerrado, Movicon, no Buriti Shopping. Né, e como eu falei, o único cine de rua, o Cine Hits na Rua 8, e o Cine Cultura. E a Ancine. A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela foi criada em 2001 para regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. E aí, em 2003, ela passou a ser vinculada ao Ministério da Cultura, e com extinção desse ministério, né, em 2019, ela passou a ser vinculada ao Ministério da Cidadania. E também vale citar o Cine UFG, que ele foi inaugurado em 2008, e ele possui entrada gratuita, até onde eu vi na informação que eu vi, não sei se ainda permanece assim. E eu achei interessante, ele exibe documentários sobre a história de Goiânia, já exibiu, né? Ele fez uma série de documentários, eu coloquei aqui para citar para vocês, que é muito interessante esses documentários. Cita os bairros, sabe, a história dos bairros de Goiânia, eu achei bem legal. Depois vocês procuram o canal deles no YouTube, que tem esses documentários. Achei bem legal eles. E aí, em relação ao contexto atual e os cinemas. E aí teve o retorno dessa ideia dos cines drive-in, como eu falei, que teve, né, esse cine na década de 70, no setor Santa Genoveva. E aí teve esse retorno dessa ideia o ano passado, de junho a setembro. Então, teve alguns cines, Cine Drive-In Experiência, no setor Bueno, o Cine Drive-In, no estacionamento da Estação da Moda, no Serra Dourada, no Shopping Flamboyant, e outro no Parque das Águas, e outro no Shopping Cidade Jardim. Aí eu achei interessante, eu peguei aqui uma postagem deles, do Instagram, escrito assim, Drive-In, o retorno. E aí uma imagem, assim, da década de 70, né, com os carros, tudo aqui estacionados, e as pessoas assistiam o filme. Assim, achei bem legal essa postagem deles, Drive-In, o retorno. E aqui, essa imagem de uma exibição, esse aqui, se eu não me engano, foi do Passeio das Águas. E, voltando no Cine Hits, e aí eu vi essa notícia, fechada há 10 meses, o único cinema de rua de Goiânia pede socorro. Uma vaquinha foi aberta para todo o país a fim de arrecadar fundos para que o cinema continue sobrevivendo enquanto não volte a funcionar. A meta é chegar aos 70 mil. Então, assim, devido à pandemia, o Cine Hits, ele está passando por esse problema, né, e assim, nossa, é muito complicado, assim, né, porque é um cine, assim, que remete a muitas memórias, assim, lembranças que há muitas pessoas, né, a Natália até comentou comigo que ia muito nele e tal, que, né, sentiu saudade, assim, dele. Então, assim,
Nossa, eu vi essa notícia complicada. Essa notícia é de janeiro, do final de janeiro desse ano. Então, ele pede socorro, né? E aí, para finalizar, aí, Natália, se puder colocar o vídeo, por favor. Vou colocar. O vídeo aí tem 2 minutinhos. Não sei como que tá a hora aí. Tá tranquilo, a gente ainda... Eu ultrapassei o tempo. Não vai não, a gente vai debater ainda, vamos ter um espaço para todo mundo conversar, falar das memórias com esses cinemas de rua, né? Com certeza muita gente aqui tem memória, eu já vi aqui o chat pipocando com Celina, com Zane falando, né? Sobre as experiências no cinema, e a gente quer compartilhar, né? Esse é um espaço para a gente se sentir, né, mesmo distante, mais próximos, né? O cinema de rua tem isso, né? A gente se sente mais próximo depois de uma sessão. Eu vou só compartilhar minha tela. Tá, deixa eu tirar a minha aqui. Eu tenho que tirar, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que se eu clicar aqui, já sai a sua. Ah, tá. Agora, essa. Tá compartilhando? Tá, sim. O centro de Goiânia tem uma coisa que eu mais lamento a perda são os cinemas. Porque eu desde adolescente eu gostava muito de cinema, né? Eu assistia cinema no interior, assistia cinema no Mutirama. Cinema me acompanhou, né? Eita. Me acompanhava. E eu normalmente trabalhava no sábado até meio-dia, 1 hora, e ia pegar matinê. Tinha o Cine Ouro, tinha o Cine Cap, tinha aquele cinema ali da Rua do Lazer, da Rua 8, da Rua do Lazer, que na época não era. Hoje é uma igreja. Por um período ele foi um cinema pornô. Mas antes disso ele era um cinema normal, né? Tinha o Cine Presidente, que era no Hotel Presidente, em frente ao Jockey Club, tinha uma sala de cinema. Eu lamento muito essa perda, porque, primeiro, tirou do centro uma opção de lazer muito bacana, sabe? E acessível, porque a maioria das linhas de ônibus passam pelo centro da cidade. Hoje, se você quiser ir no cinema, você tem que ir no shopping, pagar muito mais caro. Muitas vezes a logística para ir é diferenciada para quem mora longe, é difícil. Enfim, tornou-se uma coisa excludente. E é uma coisa que eu lamento, sabe? O mundo vai mudando, a sociedade, de uma certa forma, acha que a gente ganhar mais dinheiro, então o cinema, nas cidades capitais, né? Os cinemas talvez não fossem tão rentáveis, não sei. Mas é uma perda muito sentida por muita gente que teve a oportunidade de viver esse período. Deixa eu parar a exibição. Perfeita esse vídeo, Maísa, para a gente começar um debate, né? Você quer finalizar a sua fala, para iniciar outra fala, né, de debate, mas nesse momento de apresentação. Sim, só um breve comentário sobre o vídeo, que é como ele falou, né, que tirou essa opção de lazer do centro. Então, assim, muitas pessoas sentem essa falta, né? Como ele falou que sente essa falta, então é interessante os cinemas do shopping, sim, mas e o centro, né? E o que tinha no centro? E o lazer do centro? Né? Então, assim, como muita gente acha assim, mas é bem mais prático, você vai num shopping, e aí lá você faz compras, você se alimenta e vai no cinema. Mesmo assim, sendo bem mais caro, porque os cinemas dos shoppings, eles são mais caros, né, do que o Cine Hits, Cine Cultura, por exemplo, então, mas mesmo assim, as pessoas foram se apropriando, assim, dessa nova opção de lazer, sabe, mas, assim, tem pessoas que sentem falta disso, sabe, assim, como ele comentou, né, hoje mesmo, quando eu fiz a postagem do cinema no Instagram, sabe, teve pessoas que vieram falar para mim no privado, nossa,
que saudade que eu tenho disso, nossa, era tão legal, né? Até uma senhora comentou comigo, assim, algumas coisas, assim, nossa, nesses cinemas antigos, nossa, era tão legal, era tão divertido. Teve um período que teve uma distinção social nesses cinemas, mas ela me contou isso, né? Eu não encontrei isso em lugar nenhum, ela me falou, achei tão interessante, assim, isso que é muito importante, assim, as pessoas participar, né, que a gente vai aprendendo demais, né, um com os outros. E aí ela falou, nossa, mas era muito legal, sinto muita falta. E aí, é isso, assim, finaliza a minha fala, sabe, assim, eu agradeço por ter me convidado para participar desse evento, gostei demais, achei muito interessante pesquisar sobre isso, nossa, eu gostei demais. E muito obrigada, né, obrigada, atenção de todos, os comentários de vocês aqui, acabei de ver o chat, e eu estou mais aberta, assim, para novos eventos, né, pode me chamar, e eu gostei muito. Nossa, aprendi muito. Que bom você aprendendo com vocês. Vocês estão de parabéns com esse projeto de vocês, assim, eu via o Instagram do REM, né, vi algumas palestras do ano passado, e aí depois eu conheci o Museologia com Pipoca, nossa, muito legal. Vocês estão de parabéns mesmo, assim, com essas discussões, é muito interessante. E é isso, gente, obrigada. A gente que agradece. Vocês. Vamos todo mundo participar agora, né, esse espaço de fala. Antes eu queria destacar, foi dito algumas coisas da fala da Maísa que foram muito interessantes, né? Já de início sobre a criação do cinema, né? Da minha área de formação, algumas vezes eu passei estudando sobre isso, e o cinema foi uma forma revolucionária de se acessar a cultura, de se acessar a literatura, né? Celina tá aí, pode também contribuir um pouquinho, a minha amiga de pós-graduação, e a gente é uma nova forma de acessar a literatura também. Antes você via a Odisseia somente num calhamaço, com linguagem inacessível, difícil. Hoje você vê a Odisseia, assim, de maneira muito mais divertida, em 2 horas, em 1h30, e consegue acessar um poeta grego, o Homero, e assim, de uma maneira muito acessível. Eu também tive a oportunidade algumas vezes de pesquisar sobre as primeiras sessões de cinema, né, como a Maísa falou, eram sessões cotidianas. Na primeira sessão do cinema foi passado um filme sobre a estação de trem. Era esse o nome da estação de trem. E aconteceu um movimento muito interessante. As pessoas estavam sentadas na frente de uma tela branca, né, de um lençol, de uma tela branca, aquele movimento clássico que a gente, né, conhece o cinema. Mas as pessoas nunca tinham participado daquilo. E quando começou a projetar as imagens, vinha a imagem de um trem chegando na estação. E as pessoas começaram a se assustar, como se o trem estivesse indo em direção delas, como se fosse atravessar o lençol, fosse atravessar a tela, né? E isso é bastante interessante para a gente pensar que como o cinema mexe com a nossa imaginação, como ele mexe com o nosso senso de realidade. As pessoas sabiam que o trem não ia atravessar, mas mesmo assim teve esse movimento de sobressalto, né, de primeiro. Então, isso também é bastante interessante, né? Outra coisa que a Maísa falou foi a efervescência dos cinemas em Goiás. Eu separei um trecho, enquanto ela falava, eu fui me lembrando. De um artigo, um artigo do Beto Leão e Eduardo Benfica, ele falando dos cinemas em Goiás, né? De quantas salas e quantas exibições aconteciam. Vou ler um trechinho para vocês. Goiás também viveu a ascensão e a decadência do espetáculo cinematográfico nas salas escuras. Para se ter uma ideia, em 1934, o estado contava com 4 cineteatros e 14 cinemas, onde ocorriam mais de 2.000 sessões por ano, às quais compareciam 318.408 espectadores. 3 anos depois, Goiás, o estado, já comportava 5 cineteatros, 19 cinemas particulares, que realizavam mais de quase 3.000 sessões, para uma plateia de mais de 400.000 pessoas. Em 1938, a então capital do estado, Goiânia, contava com 2 cinemas
recebiam 72 mil espectadores em 550 sessões. No ano de 44, em todo o estado, existiam 3 cineteatros e 17 cinemas, responsáveis por 4.781 sessões, para cada 900 mil espectadores. Enfim, são muitos números, eu sou de humanas e acaba ficando um pouco confuso. Mas a gente vê esse movimento, né, de grande ascensão, de em 3 anos já ter mais 3 cineteatros e depois um declínio, né, das sessões. Outra coisa, eu queria destacar também os comentários que vocês fizeram, que podem fomentar o nosso debate agora. Deixa eu ver aqui. Alguém falou que os cinemas de rua têm o seu charme. E tem muito charme, né, gente? Convenhamos, assim. E a Maísa falando que as pessoas sentem saudade, algumas pessoas, eu acredito que todo mundo que viveu essa experiência sente saudade. Porque, assim, gente, é maravilhoso. Você ver um filme e sair e poder discutir isso. Quando você está num evento, numa sessão dentro de um shopping, você é engolido por aquilo. Isso quem disse foi um parceiro nosso, o Lilo, em um outro evento que a gente fez. Ele falou que, assim, a gente sai, dá de cara com a praça de alimentação, com aquele tanto de gente, com compra, com comida, com não sei o quê, e você perde esse momento de discussão, de compartilhamento, né? E isso é uma coisa que os cineclubes trazem muito para a gente que assiste, né? Essas sessões, esses debates que eles promovem. A gente traz visões diferentes do filme, né? Eu tenho uma visão, a Edneia tem outra, o Bruno tem outra, e a gente vai e completa aquilo, discute, e isso é muito legal. Isso a gente tinha com cinemas de rua, né? Deixa eu ver. E vocês falaram sobre. E você falou também sobre o drive-in, né? Enquanto você falava sobre o primeiro drive-in lá no Santa Genoveva, já me veio à mente assim. Nossa, dava para voltar com a época, né? Estamos em pandemia, dava para voltar com drive-in. Eu sempre quis ver esse negócio funcionando. E aí você já à frente mostrou, né, que retorna, né, esse movimento de retornar esse tipo de espetáculo. E agora eu quero abrir para debate e quero conversar com vocês sobre as experiências de vocês nesses cinemas de rua, né, sobre as memórias de vocês. E se vocês gostavam, se vocês assistiam, se vocês viam, se vocês quiserem abrir o microfone, seria maravilhoso. Podem mandar no chat também, mas se tiverem acesso ao microfone, seria assim, sensacional ouvir vocês, a experiência de vocês. Deixa eu ver aqui o chat que tá. A Jaqueline está falando. E sobre o Teatro Goiânia, fui muito assistir peças teatrais com a escola. Adorava. Inclusive, perdi um chinelo lá. Meu Deus. A Zaine, depois você me corrige, Zaine, se eu estiver falando seu nome errado. Já peço desculpa. A sobrecarga das opções no cinema. Tá ok, mas. A sobrecarga das opções no shopping tira um quê de exclusividade, intimidade num lugar, só vai para ele, né? Exatamente. É essa sensação que eu tenho também. Tira realmente esse momento íntimo, tira esse momento que a gente se conecta, né? E aí, gente, quais são as experiências de vocês? Já vi que a gente perdeu o chinelo aqui no Cine Teatro. Pode falar, Celina, você levantou a mãozinha. Eu não posso entrar em lugar nenhum que eu já quero aparecer, né? Maravilhosa, tem que falar mesmo. Quando a Natália me convidou para assistir, eu já fiquei empolgadíssimo, né? Por várias paixões que envolvem tudo isso aqui, né? Quando eu vi as fotos que a Maísa apresentou, meu Deus, amo, amo, amo. Primeiro, eu queria fazer uma sugestão para ela, né? Enquanto pesquisadora, eu acho que não deve ser nenhuma sugestão assim, nossa, maravilhosa, mas no momento em que ela estava falando que teve dificuldades de encontrar fotos, eu pensei na hora, gente, foto antiga, vai com as famílias, tem muita gente que tem foto guardada lá naquelas caixinhas, eu amo foto, principalmente foto preto e branco, e aí você vai encontrar com alguém, assim, né? É claro que às vezes você não vai poder pôr como referência lá, né, a caixinha da casa da pessoa,
mas será uma experiência com certeza muito boa e você vai encontrar. É assim, é muito bom encontrar coisas assim, entendeu? Aí depois eu quero falar, a Natália falou sobre a questão do acesso à literatura, né? De a única forma de ter literatura pelo cinema. Olha, gente, a gente não pode descartar essa diversão, essa cultura, porque realmente é isso, assim, nem todo mundo tinha livro dentro de casa, entendeu? Então, muitas vezes a gente assistiu a Odisseia, a gente assistiu Jazão e o Velo de Ouro, tudo pelo cinema. Então, esse era o nosso acesso à literatura, né? Eu acho isso muito, muito válido. E aí isso me fez lembrar, uma vez, uma pergunta que um professor fez para mim, de quais... se eu podia apontar as minhas referências quando eu escrevia, né? Porque eu arrisco a escrever umas coisas, assim, desde adolescente. Então, ele perguntando quais que eram as minhas referências, né? Porque todo mundo que escreve tem uma referência, fulano de tal. E aí eu fiquei procurando essas referências e não achava de jeito nenhum, assim, de imediato, né? E aí, como eu gosto muito de música e de filme também, aí eu fiquei pensando, gente, minhas referências são filme e música, né? Foram todas esse despertar de emoções que me deu vontade de escrever, entendeu? Eu li Brasil Feliz quando eu era adolescente, que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, eu acho que foi assim, na adolescência, eu acho que os primeiros livros que eu li, assim, que eu tenho na cabeça agora, mas não sei se eu lembro direito o que ele falava, o que eu lia dele, né? Então, eu acho que o que mais movia mesmo era isso, assim. Então, dessa importância, né, disso, de tudo isso. Eu vou já parar, falta só um pouquinho. Outra coisa que eu quero falar é sobre essa diferença do cinema de rua e do cinema do shopping. Na hora que a Natália começou a falar, eu meio que senti a brisa que eu sentia quando eu saía de dentro do cinema de rua, literalmente. Quando você sai lá de dentro e você sente a brisa natural, não é o ar-condicionado. Então, assim, eu fiz uma ligação meio que de liberdade mesmo, entendeu? Desse tempo que você tem para... Da mesmo jeito quando você lê um poema ou você está lendo um livro e você precisa parar para respirar e absorver tudo aquilo, é esse momento, assim, sair do cinema, e especificamente sair do cinema de rua, sentir o vento no seu rosto ali, e aí você, enfim, claro que tinha os lugares que você sentava, umas lanchonetes, né, para quem tinha dinheiro, né, para comer alguma coisa ou discutir sobre os filmes. Tinha outras coisas que chamavam atenção, claro, mas é muito diferente de você sair de dentro de um shopping. A concorrência é muito grande e termina sendo um abafamento do que você absorveu lá dentro. Então, eu consegui... Quando ela falou, me veio na minha memória essa brisa que eu sentia depois que saía de dentro do cinema, assim, que enchia a gente mesmo. É um pouquinho disso aí só. Nossa, Celina, com certeza. Obrigada pela sua contribuição. Eu estava tentando buscar alguma coisa, mas é isso, é a questão de sair e ver o centro de Goiânia, sentir a brisa, e você dá de cara com a Rua do Lazer, com o centro, com aquela arquitetura meio atrás, né, das fachadas, mas ainda tem um pouquinho, dá de cara com aquelas produções que estavam acontecendo agora, que são os grafites enfim, é toda aquela vida, né? É incrível. Deixa eu ler aqui um comentário da minha mãe, falando que todo ano me levava para ver curtas no Cine Teatro Goiânia. E ela perdeu um lenço no Cine Hits. Da época das baladas, das matinê, né, dona Márcia?
Ah, mãe, eu sempre tinha. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Mas também da minha mãe, porque isso me construiu como pessoa, realmente, né? Esse movimento de levar a gente para o cine de rua, para o cine teatro. Não é à toa que eu estou aqui, né? Trabalhando, conversando sobre isso. Deixa eu ver. A Érica falando que adoraria participar de um cine no estilo drive-in, né? Imagina, seria muito legal. A Elisângela Beltrão. Percebo que ainda são milhares de pessoas que não têm acesso ao cinema. Muitas vezes nunca teve oportunidade, principalmente no interior. Elisângela, com certeza. Eu sou professora e dou aula para modalidade EJA, e eu um dia fui dar uma aula sobre sétima arte, né, história da arte, fui trabalhar cinema, e perguntei na minha sala tinha umas 15 pessoas só. Das 15 pessoas, só 3 já tinham ido ao cinema, assim. 3 pessoas. O restante era do interior, não tinha tanto acesso. Então, a gente tem essa questão, né? Muita gente não tem acesso. E convenhamos, o ingresso no shopping é R$30, né? A gente assistia filme de R$2, ganhava pipoca de brinde. R$5 ganhava pipoca de brinde. Então, com certeza. A Jaqueline está falando sobre comer milhopan dentro do Cine Hits. Isso eu não vivi, mas com certeza seria o máximo. A Erika falando, a reabertura de cinemas de rua também ajudaria a diminuir a densidade flutuante. Traria mais pessoas para o centro, fora do horário comercial. Isso é algo, né, que de vocês urbanistas que é interessante trazer, né, pontuar, que ter essa abertura diminuiria, né, esse vazio que é o centro. Ninguém pegava no pé... Calma, delícia. Ninguém pegava no pé de comprar fora. Não entendi. Será que eu li errado? Ela vai se explicar. Alguém me explica? Não, sou eu, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô sim, obrigada. Então, é porque o que mais me mata de raiva é a gente ter que comprar obrigatoriamente as coisas na porta do cinema, no shopping. Eu adoro comprar o que eu quiser, onde eu quiser, pra levar lá pra dentro. E no cinema de rua não tem isso. Pelo menos até a época que eu usava, não tinha. Entendi, com certeza, né? Eles ficam conferindo a nossa bolsa para ver se a gente está levando alguma coisa, né, para dentro do cinema. Exatamente. Cinema de rua, não. Você podia andar, circular na rua. Depois você passava pela catraca com o seu ingressinho lá rasgadinho, porque a confirmação também era na catraquinha, assim. Então, era muito mais, sei lá, íntimo. Não era tão generalizadão, sabe? Eu nem sou tão velha, mas eu sou da época do Cine Hits. Isso com certeza, né? Eu acho que é essa palavra, né, Zaine? Que é a intimidade, é uma coisa mais íntima. Eu acho que a gente pode usar outra palavra que é acessível, que a gente tem pontuado bastante, né? Tudo, o local, é igual no vídeo que a Maísa passou pra gente, né? Que mostrou pra gente. O local é mais acessível, a gente consegue acessar com uma verba mais reduzida, a gente consegue, né, ter acesso à cultura. Eu sinto um distanciamento muito grande nesses cinemas de shopping. Outra coisa que eu sinto é os filmes que são passados no shopping. Quando a Maísa estava apresentando, eu até anotei, mas aí eu não consegui entender minha letra. Mas ela estava falando sobre um crítico que falou que na década de 80 que os cinemas estavam com uma programação muito limitada. Gente, o que é os cinemas de hoje com aquelas programações? A gente só vê os mesmos filmes em todos os lugares, a gente não tem acesso a filmes de outros lugares, a gente não tem acesso a filmes da nossa cidade, a filmes do nosso estado, a gente não tem acesso a documentários que são produzidos, documentários muito ricos, que são produzidos aqui, a gente nem conhece. Então, isso também é algo que me chama bastante atenção. Deixa eu ver aqui o chat pipocando. Celina quer falar. Jaqueline já quis dizer. Tá. Vocês estavam me explicando, né? Minha avó. A Maísa
Precisa muito de Milhopan. Milhopan é a avó de todos os salgadinhos que comemos no cinema. E é muito melhor. Ficar com o Milhopan grudado no céu da boca é tudo. Eu lembro de um personagem, os Lanterninhas, o vendedor de balinha. Ai, que massa, Edneia. Eu só vi em cinema isso. Só nos filmes mesmo. Nunca vi na realidade. Que mais, gente? A Celina quer falar, já levantou a mão. Se vocês quiserem falar, gente, pode falar. Eu estou tão empolgada com todas essas falas que eu não sei nem se eu vou lembrar o que é que eu quero falar. Mas, assim, se eu tiver passando o limite, ou enfim, né? Porque eu me sinto muito assim, à vontade, sabe? Nesses encontros. Às vezes eu tenho até que me controlar mesmo. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, que eu esqueci de falar da outra vez, quando a Maísa falou sobre o declínio do cinema, sobre a falta de programação, né? Programação. Gente, aquilo era aquilo mesmo, não tinha como ter outra coisa, entendeu? Então, eu não sei nem se... Eu fico até pensando em achar a pessoa que escreveu esse comentário em alguma publicação um chato, porque, olha só, qualquer filme que vinha, entendeu? Qualquer filme que vinha era o máximo. Então, assim, era um momento de magia de sentir que o trem ia atropelar a gente, entendeu? Não tinha outra coisa, era aquilo. Eu falei do trem para um pouco ilustrar assim, essa novidade que era para todo mundo. Assim. E aí eu estou contando a partir da minha experiência real, entendeu? Eu não vivia no cinema. O meu poder aquisitivo dos meus pais era muito limitado. Então, quando eu fui no cinema, inclusive quando eu fui a primeira vez, que eu assisti os Trapalhões na época, eu não consegui rir de nada, porque de tão assim, não sei o que era que eu estava sentindo naquele momento, mas eu não ria de nada. E então essa experiência, não sei se eu estou conseguindo falar exatamente o que eu quero, mas essa experiência, ela era, a meu ver, ela era tão grandiosa que era para além das programações, entendeu? Porque Goiânia tem que ter uma programação melhor, porque senão os cinemas vão... Não era isso, não é essa a questão. Então, a gente não pode olhar para essa época procurando, por exemplo, um filme que seja menos hollywoodiano, digamos assim, né? Eu acho que esse momento lá, ele é para além dessas questões de estilo, digamos assim. Então, falar que Goiânia precisava melhorar a programação, eu acho meio, sabe, meio elitista, né? Talvez elitista, exatamente. Uma pessoa que sempre teve acesso, exatamente. E aí eu não via graça mais, porque sempre teve acesso. A gente que estava lá, talvez eu esteja sendo até preconceituosa, mas me parece que é de alguém que estava lá o tempo todo, então, né? Sim, provavelmente de algum crítico, né? Que não pensa na verdade. E esse, por exemplo, esse estudo que a Maísa está fazendo, nem sei se isso vai fazer parte, então, mas, enfim, quando você busca fotografias, quando você busca a história de um povo, quando você busca a trajetória das pessoas, então, assim, sabe, estou me lixando para essa programação. Eu queria... cinema e eu fui lá, entendeu? Então, isso... Eu queria falar junto com ela, porque eu vi minha mãe na fala dela e foi incrível a experiência. Porque a minha mãe sempre comenta a respeito do primeiro... Ela tá ali, ela vai me ouvir falando, ela vai confirmar. Do primeiro filme que ela assistiu no cinema, Nos Tempos da Brilhantina. Nós assistimos esse filme até hoje, quando a gente encontra, porque
O que foi incrível, não que o filme seja ruim, ele é incrível o filme, mas o que é gostoso é aquele primeiro momento, aquela primeira experiência, é o marco que aquilo provoca. Não é simplesmente os efeitos cinematográficos, que todo mundo sabe que os filmes antigos, eles não tinham nada de real. Quando você pega um Tarzan da vida, você até via os equipamentos que eles usavam, então claro que importa a qualidade cinematográfica, mas hoje nós vemos uma geração que ela está tão perfeccionista naquilo que ela recebe que ela deixa de experimentar o que é brincar na rua com uma bola de sacolinha, você entende? Deixa de experimentar o que é experiência para poder cobrar perfeição em cima de produção. E não é esse o processo, não é esse o propósito. E a gente acaba invertendo os desejos, entendeu? Centralizando muito, exigindo demais e vivendo menos a experiência. E agradeço pelo comentário dela, foi incrível, e eu vi minha mãe na sua fala, ela falando para mim como é que chama ele, mãe? Não, como é que chama o homem lá? O que dança, que se apaixona? John Travolta, ela nunca mais esquece. Gente, a minha mãe mandou no chat também, o dela foi Dirty Dance, com Patrick Swayze. Olha quanto isso é incrível, porque aí você volta na memória das pessoas, e não simplesmente na memória do filme, e isso que é o precioso. E se você perguntar pra galera, às vezes eles vão saber super do cinema, mas com quem foi? Foi legal? Dividiu pipoca? Como é que foi a experiência? Sabe? São coisas mais importantes do que os efeitos. E eu tô indo, falei demais. A gente tá falando de experiência, né? Então, sim, é de memória, né? Isso é riquíssimo, riquíssimo. Era uma coisa que eu queria pontuar também, quando a Celina falou da primeira vez que ela viu os Trapalhões. Isso é clássico, a gente sempre lembra o primeiro filme, se você vivenciou nesses espaços. Eu não lembro o primeiro filme que eu assisti, porque com certeza não foi, né? Foi muito cedo e tal. Mas quem participa desses momentos, né? Nesses cinemas de rua, sempre lembra. Minha mãe tá pontuando aqui que ela ficou 3 horas na fila para assistir o Patrick Swayze. Veio lá do Parque Industrial João Brás até o centro de ônibus para ver o Patrick Swayze. Então, isso é muito rico, né? Isso é uma coisa que a gente via bastante, né? Com os cinemas de rua. E aí, gente, o que mais? Então, gostaria de falar um pouquinho. Adorei quando a Maísa fez esse resgate da memória, né, na cidade de Goiás, do Cine Teatro São Joaquim. Então, a cidade de Goiás, ela é patrimônio mundial atualmente, mas ela foi uma das primeiras capital do Brasil, né? Na época do descobrimento, né? Pelos bandeirantes, né? Na época da extração do minério, do ouro, né? Então, Goiás foi uma cidade, assim, ela foi muito consagrada. Ela foi uma cidade, assim, realmente rica na época, né? Com o declínio desse minério, desse ouro, o que aconteceu? O Goiás perdeu-se o título de capital do estado. E com isso, tudo mudou-se para Goiânia, inclusive o cinema, né? E Goiás teve uma grande perda. Perdeu-se em tudo, né? No comércio, muitas pessoas mudaram da cidade. Então, a cidade ficou praticamente em declínio, né? E aí a cidade começou a investir na questão do turismo, né? Justamente com o patrimônio, né? O nosso patrimônio histórico, que foi um dos marcos, né? Que fez com que Goiás se tornasse uma cidade turística, né? E atualmente patrimônio mundial da humanidade. Então, com esse título, foi assim uma reviravolta para a cidade, né? Foi coisas muito pontuais, muito pertinente, inclusive quando resolveu-se fazer o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, né? O FICA, aqui na cidade de Goiás, que foi uma grande oportunidade para todo mundo aqui da cidade. Por quê? Porque veio o cinema, né? E justamente o ponto crucial disso foi o cinema, os documentários, né? As pessoas tiveram oportunidades de conhecer o que é o cinema, participar, ser incluído no processo. E eu, como professora, eu levava meus alunos e várias escolas participavam, levando as crianças para assistir.
muitas crianças humildes não tinham condições e ainda não tem, né, de estar comprando ingresso, de estar participando. Então, foi uma grande oportunidade para as crianças ter contato com cultura, né? Tinha, além disso tudo, ainda tinha o cinema na praça, né? Esse cinema de rua, que as pessoas eram incluídas no processo, participavam, e aí as crianças, os adultos, todo mundo que nunca teve essa oportunidade, tiveram a oportunidade de participar. Então, eu queria pontuar justamente isso, que esse festival, graças ao governador Marconi Perillo, né, foi um evento muito importante para a cidade de Goiás, e que a gente, com essa questão dessa pandemia, a gente vê muitos problemas, mas a gente ainda almeja que isso aconteça na cidade de Goiás. Por quê? Pela importância cultural que tem para a cidade, pela importância das pessoas ter acesso a essa cultura, ter acesso a participar, né? Porque todo mundo sabe, a gente normalmente vê que muitas pessoas não têm condições de ir ao shopping, de assistir o cinema, de participar de tudo isso, né? Então, é uma oportunidade de inclusão mesmo da sociedade nesse processo. Então, eu gostei demais da apresentação da Maísa, amo quando fala da minha cidade, quando fala das riquezas de Goiás, né? Então, é isso que eu queria pontuar para vocês. Obrigada, Elisângela, por trazer suas vivências. É isso, né? É sobre isso, o cinema trazendo, né, essa inclusão também, né? Se reviver, né? Obrigada de verdade. Outra professora aqui, várias professoras. Outra coisa que eu queria pontuar é porque tem um curso de cinema aqui, um curso universitário de cinema aqui na cidade. A gente... Desculpa. Vocês sabiam disso? Que aqui na cidade de Goiás tem? A gente tem contato com alguns produtores e produtoras e produtores que foram formados pelo campus de Goiás. Inclusive, entrevistamos uma pessoa assim, incrível, que é produtora que foi formada em Goiás também. Então, a gente conhecia, mas eu creio que muita gente não conhece, né? Creio que muita gente não teve esse acesso a essa informação. Obrigada de verdade por compartilhar a sua experiência. Deixa eu ver aqui, tem gente falando no chat. A Érica está falando que assistiu todos os filmes dos Trapalhões, também viu os filmes do Mazzaropi, que revolucionou o cinema brasileiro. O pessoal comemorando que a Elisângela estava falando, obrigada mesmo, Elisângela, por pontuar. A Celina, se não assistiram, assistam Tapete Vermelho. Enfim, deixa eu ver, Maísa levantou a mão para falar. Pode falar, Maísa. Eu só queria comentar, teve uma hora que a Érica pegou e falou assim, adoraria participar de um cine no estilo drive-in. E esses cines drive-in que eu mostrei, né, que até um colocou o emblema Cine Drive-in o Retorno, eles ficaram de junho do ano passado até setembro, né, só, assim, e aí eu vi nas redes sociais deles que muita gente ficou pedindo, sabe, assim, falando, nossa, que pena, por que não continuou? Nossa, por que não continua? Muita gente achou tão ruim, sabe, assim, isso, né, porque o pessoal tava gostando bastante, assim, eu não cheguei aí, mas eu fiquei vendo, assim, colegas meus que foram, sabe, me mostrava, né, mandava foto e tudo mais, eu estava muito envolvida com as coisas do mestrado, não tive nem como eu ir, mas, nossa, pessoal, eu vi esse relato, assim, nas redes sociais deles, tem um que foi deletado a rede social, mas tem um que Cine Drive-in Gin, algo assim, depois eu vou ver direitinho, passo para vocês o Instagram deles, mas é algo assim, sabe? E aí tem lá, né, o informativo que iria ser encerrado em setembro e as pessoas comentando, né, achando bem ruim, assim, nossa, por que vai encerrar e tal. Eu também não entendi o que houve, assim, né. Não sei se é o fato de ter sido nos estacionamentos dos shoppings e não poder mais, assim, não sei o que houve, assim. Mas ficou só nesse período e o pessoal achou muito ruim, assim, pelo jeito, né. Aí eu só queria comentar isso, que aí a Érica falou e eu lembrei desse fato que eu vi. Só isso.
E obrigada, viu, Elisângela, por comentar, a Zane, todas vocês aí comentando no chat, comentando aqui. Nossa, gostei demais da participação de vocês. Não, nós que estamos gostando. É um enriquecimento. Tá muito Tô apaixonada de estar aqui, achei mó massa. Se tiver mais chama, que a gente bate presença. Ah, que ótimo. Sigam nossas redes. Fazer a youtuber aqui. Museologia com Pipoca no Instagram, e a gente posta também no YouTube todos esses vídeos que a gente está fazendo, né, do edital que a gente participou, Aldir Blanc, a gente vai postar legendado no YouTube. E assim, a gente sempre tenta fazer eventos, né, esse edital foi o que promoveu, que fez a gente fazer um evento, né, porque a gente estava sem recurso, enfim, bem difícil viver em pandemia. Mas a gente fazia cinedebates também, né? O coletivo tem uma história aí com cinedebates, passar um filme sobre memória, trabalhar museologia, memória, cinema, e tinha pipoca. Então, museologia com pipoca é de verdade, gente, tinha pipoca, era o máximo. E a gente espera retornar isso assim que as coisas melhorarem, ou fazer no formato online também. Mas é isso, temos mais alguns minutos, dá para a gente fazer um apanhado, dá para alguém comentar, se quiser comentar mais alguma coisa. Sigam o nosso canal, a Gabriela, que é participante também do coletivo Museologia com Pipoca, curtam, por favor, ajudem a gente a divulgar. A Elza acabou de chegar. Oi, Elza. A Gabriela colocou aqui no link, né, o link do nosso canal. Já ajuda a gente demais, compartilhando, seguindo, curtindo, não sei muito bem ser youtuber não, mas é isso. E deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem mais 9 minutos para conversar. A Maísa colocou a nossa rede social, Instagram também. É muito legal, a Camila e a Gabriela fazem... Todas nós, né, de uma maneira geral, mas mais especificamente a Camila Beatriz, que é participante também do Museologia com Pipoca, faz um apanhado de eventos, de coisas sobre cinema que estão acontecendo, né, tanto no nosso estado quanto no Brasil, e é super interessante. A gente é um canal de divulgação por enquanto. Deixa eu ver. Quem mais quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar algo mais? Enquanto vocês vão decidindo se querem comentar ou não, a fala da Maísa, enquanto ela estava falando sobre o retorno que ela recebeu no Instagram, fazendo uma postagem sobre cinema de rua, e ela falou assim, eu não achei isso em artigo nenhum, eu não achei isso em lugar nenhum, mas uma pessoa me contou. Isso é memória, e é incrível trabalhar dessa forma, porque muitas vezes o nosso conhecimento, as nossas vivências não vão para os canais oficiais de divulgação científica, né? Não vai... Assim, agora que está surgindo, assim, né, esse ímpeto de trazer a nossa voz para esses artigos, de trazer a nossa voz para essas dissertações. Mas, assim, muita coisa que a gente viveu, muita coisa que as pessoas viveram no passado, principalmente de que não era da elite, que não era... sei lá, do poder mesmo, ficam apagados, ficam esquecidas, né? E aí vem esse movimento que a Celina te deu a dica, né? Fale com as pessoas, veja a caixinha das pessoas, às vezes você encontra alguma coisa. E isso é importante, né, para a gente trabalhar de uma maneira mais ampla. Na área da história, a gente tem história oral, que a gente coleta relatos e trabalha com a memória das pessoas também. Isso é incrível. E surge esses momentos, né? Porque memória, a gente tem esse momento em comum. Quando a Celina estava falando da primeira vez que ela viu o filme, a Zane já trouxe a mãe dela, eu já trouxe a minha, e a gente vai... A gente tem coisas em comum e a gente consegue se aproximar, né? Mesmo sendo a primeira vez que nos encontramos. Isso é fantástico e é algo que a gente acessa com memória. E é isso, gente. Eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. A Camila está falando oi. Mas, no mais, é isso mesmo. A gente encerra por aqui.
Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas, quero agradecer o debate, quero agradecer demais todo mundo que participou, que abriu o microfone, né, que se sentiu à vontade. Eu fico muito feliz da gente conseguir proporcionar esse ambiente confortável para conversar. Quero agradecer a Maísa, que trouxe essa pesquisa, né? Quase um artigo fantástico, com várias informações sobre a história e a memória do cinema em Goiás, em Goiânia, mais especificamente. Quero agradecer a Edneia, que trouxe o ponto aí de ligação com a arquitetura dos cinemas, né? A Elisângela, que trouxe a vivência dela, e todo mundo que participou, Celina, com toda a sensibilidade. Quero agradecer demais. Quero agradecer as minhas colegas, as minhas amigas do Coletivo Museologia com Pipoca. E é isso, gente. No mais, é só isso. Gratidão. E esses momentos, né, em pandemia, acabam me deixando muito feliz, né, de poder socializar com as pessoas novamente. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui no chat. Alguém quer se despedir, agradecer, dar sugestões enquanto eu vejo o chat? Eu quero. Adoro falar. Pode falar. Pode falar, Elisângela, fica à vontade. Eu quero falar para a Maísa, que ela arrasou. Não é? A Maísa é minha colega de mestrado e a gente ficou amigas. A gente sempre se fala. É uma pessoa assim, espetacular, trabalha o dia inteiro, estuda de madrugada. Eu sou muito fã da Maísa. Parabéns para vocês, viu, Natália? Você fala muito bem, né? Parabéns para todo mundo que participou. Achei muito, muito legal, gente. É um tema muito legal. Pode me convidar, eu quero participar mais com vocês. Um abraço e saúde para todo mundo. Que Deus abençoe a todo mundo. Né? Que a gente passe esse momento, que chegue a vacina para todo mundo. Que eu tô muito revoltada com esse presidente que não compra vacina. Porque tem que comprar vacina para todo mundo para a gente poder ter uma vida normal, né? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Elisângela. No chat aqui a gente tem, né, várias mensagens carinhosas que vamos levar e, enfim, vacina mesmo, chega logo. Mais alguém? A gente já pode encerrar. Foi ótimo, é uma delícia estar aqui presente. A Maísa me conhece, ela sabe o tanto que eu acho esse tipo de ambiente gostoso, falar dessas coisas. Memória é preciosa. O que constrói a nossa vida, nossas experiências são as memórias, não é um artigo científico que pouquíssimas pessoas têm acesso. É isso aqui que constrói pessoas. É isso aqui que constrói experiências. E para mim é gostoso estar aqui presente. Agradeço pelo convite, agradeço pela página, já estou seguindo aqui no YouTube. E isso aqui reaviva o meu interesse de continuar com a minha página no YouTube, que é bem pequenininha, mas fala muito sobre isso. Viu, gente? Até. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.